Oi, queridos! Aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje aprenderemos estruturas prontas de introdução. Gente, esqueleto que você vai só completar o tema e dois assuntos, duas ideias ali para conseguir começar, com grande estilo sua redação. Já impressionar seu corretor e, quem sabe, tirar uma nota máxima. Então, vem comigo! Gente, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês duas estruturas, tá? Vai ser a parte 1 e no próximo vídeo a parte 2 com mais duas estruturas de introdução prontas, tá? Gente, o meu intuito aqui não é desencorajar ninguém a escrever por conta própria. Inclusive, um dos meus objetivos como professor de redação é gerar essa autonomia na escrita, né? Mas eu sei que nem todo mundo teve aulas de redação no ensino médio, nem todo mundo treinou a escrita de texto, fez muita produção textual, e aí acaba que esses alunos ficam em desvantagem. Como eu sei que existem essas estruturas prontas e que elas podem ser utilizadas no Enem, eu trouxe aqui no vídeo de hoje algumas dessas estruturas para você utilizar e já começar em grande estilo sua redação. Tá bom? Mas, se você quiser escrever ainda de forma autônoma, de forma mais emancipada, eu vou deixar aqui no card um vídeo de introdução que eu gravei, que mostra o que a introdução tem, o que você tem que fazer para construir uma introdução adequada. Dá uma olhadinha lá, se você tiver interesse, para você andar com as próprias pernas e, quem sabe, construir o seu modelozinho de introdução. Tá bom? Feita essa ressalva, eu tenho mais um adendo a fazer em relação à utilização dessas estruturas prontas, que é o seguinte: a FUVEST, a VUNESP, esses vestibulares paulistas têm colocado nos últimos editais que, caso a redação apresente alguma estrutura pronta, copiada de modelos apresentados na internet, como é o nosso caso aqui hoje, essa redação poderá receber nota 0, tá? É muito importante saber disso, porque isso mostra que você não pode ficar unicamente preso a essas estruturas prontas de texto, né? No YouTube, na internet, no TikTok, você vê um monte de estrutura de esqueletinho pronto que você só completa, não é? Pois é, isso é perigoso para vestibulares menores, em que as redações podem ficar parecidas umas com as outras, e vestibulares paulistas, tá? Agora, se você vai fazer Enem, se entregue, utilize, você pode utilizar sem medo as estruturas que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Tá bom? Então, feita essa observação, entendendo essa ressalva, vamos lá, vou apresentar para vocês duas estruturas nesse vídeo, parte 1 sobre estrutura pronta, e semana que vem outro vídeo com mais duas estruturas de introdução para vocês ficarem aí à vontade, escolher a que vocês mais tiverem afinidade. Então, vamos começar. Gente, a primeira introdução que eu queria apresentar para vocês é a do lema da bandeira nacional: ordem e progresso. Gente, essa estrutura, ela funciona sempre para qualquer tema que o Enem te der lá no momento de prova, tá? Por que ela funciona? Porque o Raimundo Teixeira, que é o filósofo por trás da criação desse lema, ordem e progresso, né, que se baseou lá na corrente filosófica do positivismo, ao construir ordem e progresso, ele dá uma deixa que é a seguinte: os temas do Enem sempre vão representar uma desordem social ou uma dificuldade de progresso. Já parou para pensar nisso? Todo tema do Enem que traz uma problemática social, você pode dizer que ele está impedindo o desenvolvimento da nação, o progresso da nação, ou que ele instaura ali uma desordem social. Então, por isso que essa estrutura ela é muito legal, dá para ser usada em qualquer tema que o Enem cobrar lá no momento de prova. Tá bom? Vamos ler aqui junto, a gente vai ver como é que constrói isso, e se tiver dúvida, bota aí nos comentários que eu respondo e a gente vai avançando junto. Bora lá! Em 1889, o filósofo Raimundo Teixeira Mendes idealizou o lema que estampa a bandeira brasileira: ordem e progresso. Baseada nos anseios positivistas, essa frase estabelece que o desenvolvimento social deve ocorrer a partir da defesa da ordem.
No entanto, esse propósito se restringe à teoria. Haja vista que, aí você vai apresentar o tema de forma negativa, tá? Impede o progresso saudável, cultural, educacional da nação. Em vista disso, não só o argumento 1, mas também argumento 2 são entraves que se articulam a esse cenário desordenado. Gente, nessa estrutura você deve apresentar sempre o tema negativo, porque é um tema com negatividade que vai evidenciar essa dificuldade de progresso, essa desordem para se comunicar ali com o repertório sociocultural da introdução, tá bom? Vou te dar um exemplo. No Enem 2019 foi cobrado um tema positivo: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, democratizar o cinema no Brasil é uma coisa incrível, maravilhosa. Mas você não vai colocar esse tema copiado aqui dentro da estrutura, porque não vai funcionar. Você tem que negativar o tema. E para fazer isso é muito fácil. Basta você dizer: precária democratização do acesso ao cinema, falta de democratização, incipiente, carente democratização, escassa democratização e por aí vai. Você utiliza uma palavra para negativar o tema e colocá-lo na estrutura. Em seguida, é só encontrar dois problemas, duas causas, dois assuntos, dois argumentos que você vai desenvolver, colocá-los ali de maneira específica e sucinta na finalização da introdução, que é o que eu chamo de tese específica. Tá bom? Então, vamos ver esse tema do Enem 2019 aplicado nessa estrutura, que é um tema positivo. Vou colocá-lo aqui na estrutura de maneira negativa para você ver como é que funciona. Mas, essa estrutura serve para qualquer tema que você se deparar lá no vestibular. Tá bom? Então, vamos ler a aplicação. Olha como fica. Em 1889, o filósofo Raimundo Teixeira Mendes idealizou o lema que estampa a bandeira brasileira: ordem e progresso. Baseada nos anseios positivistas, essa frase estabelece que o desenvolvimento social deve ocorrer a partir da defesa da ordem. No entanto, esse propósito se restringe à teoria, haja vista que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil impede o progresso cultural da nação. Em vista disso, não só o alto preço dos ingressos, mas também a desigualdade social são entraves que se articulam a esse cenário desordenado. Então, olha que simples, eu só coloquei precária democratização para negativar o tema e apresentei dois argumentos na minha tese específica: alto preço dos ingressos e desigualdade social, e tcharam, a introdução está pronta. Olha que incrível, você ganha tempo para fazer as questões objetivas, você já começa seguro, é incrível usar isso, né, gente? Então, se você se sente à vontade, utilize você também. Essa foi a primeira estrutura que eu queria passar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. A segunda estrutura que eu vou passar para vocês hoje diz respeito a uma obra, uma pintura muito famosa, que é a do grito, sabe? O grito. Pois é, eu tenho até aqui, um objeto de decoração a respeito dessa pintura, o grito. Olha que gracinha, né, gente? Já que todos somos reféns da indústria cultural, olha aqui o grito do Munch. Então, você vai utilizar essa imagem, essa pintura na sua introdução, tá? Por que você vai usar isso? Gente, olha esse cenário da pintura. É um cenário harmônico? Não. É um cenário pacífico? Também não. É meio dramático, né? É meio desolador esse fundo aqui. E olha a cara dessa criatura, coitada. Essa criatura tá em paz? Tá se sentindo bem? Obviamente que não, né? Então a personagem da pintura, ela tá ela sente desespero, ela tá num momento, assim, difícil da vida dela, né? Ai, gente, quebrei o boneco, mas tá. Vocês vão colocar essa imagem na introdução e comparar o sentimento dos brasileiros ao da personagem do grito, que tá numa atmosfera ali dramática, desoladora, desesperançosa, igual nós, brasileiros, frente àquele problema que o Enem nos traz. Tá bom? Então, utilize, ai meu Deus, o grito
na sua introdução, maravilhoso, vai dar muito certo. Inclusive uma redação nota 1000 utilizou, vou mostrar ela daqui a pouco para vocês, tá? Vamos primeiro ver como que fica a estrutura. Olha só. Em sua pintura O Grito, Edvard Munch, gente, eu acho que pronuncia assim, precursor do expressionismo alemão, retratou a angústia e a desesperança na expressão de um sujeito cercado por uma atmosfera dramática. Na contemporaneidade, o sentimento de incontáveis brasileiros assolados pelo, e aí você vai colocar o tema, de novo, negativo, é em muitos casos semelhante ao retratado pelo artista. Nesse cenário, não só o argumento 1, assunto 1, mas também o assunto 2, o argumento 2, são impasses que devem ser combatidos. Gente, eu coloquei essa estrutura no tema do Enem 2020, que foi estigma associado às doenças mentais, e vai ficar muito fácil, porque o tema já é negativo, né? A palavra estigma, ela denota menosprezo, inferiorizar algo, né? Que é estigmatizar. Então já é um tema negativo, basta você, se quiser copiar e colar ali na estrutura, já funciona, e aí você fica a cargo de identificar apenas dois argumentos, duas causas, dois probleminhas para colocar na tese específica, tá? Vamos ler, então, como é que fica essa introdução no tema do Enem 2020. Olha só. Em sua pintura O Grito, Edvard Munch, precursor do expressionismo alemão, retratou a angústia e a desesperança na expressão de um sujeito cercado por uma atmosfera dramática. Na contemporaneidade, o sentimento de incontáveis brasileiros, assolados pela estigmatização das doenças psíquicas, é, em muitos casos, semelhante ao retratado pelo artista. Nesse cenário, não só a falta de informação, mas também a precária atuação governamental são impasses que devem ser combatidos. Gente, ó, aqui eu coloquei dois probleminhas no final da minha introdução, que foi a precária atuação governamental e falta de informação, e foi a única coisa assim, foi o único trabalho que eu tive, porque o resto foi só copiar o tema e colocá-lo na estrutura, tá? Então, lembra, o sentimento da personagem O Grito, ele se assemelha ao sentimento dos brasileiros frente a algum problema que o tema vai abordar. É muito simples entender essa premissa, basta decorar a estrutura e aplicá-la você também, ok? Gente, eu fiquei de mostrar para vocês uma redação nota 1000 que utiliza, então, esse repertório, tá? Claro que não utilizou dessa mesma maneira, ela colocou outras palavras, ela fez uma estrutura um pouco mais longa, mas eu queria dizer assim, que caso você queira utilizar algum repertório já apresentado em redações nota 1000, você pode utilizar esse repertório, desde que você não copie, não faça um plágio ali, escarrado, copiado, idêntico, né? Aí não pode. Você tem que fazer uma paráfrase. O que é isso? Leia o repertório e diga esse repertório com as suas palavras. Modifique alguma coisa, porque senão não vai ficar legal, né? Geralmente corretor de redação do Enem, ele conhece as redações nota 1000, então não pega bem você copiar exatamente o repertório como foi apresentado nessas redações nota máxima, tá? A redação nota 1000 que trouxe esse repertório do Grito, ele também foi desse tema aí do Enem 2020, do estigma associado às doenças mentais. Vamos ler para vocês verem como é que ficou. Edvard Munch, pintor expressionista, na obra O Grito, retratou a angústia, o medo e a desesperança no semblante de uma personagem rodeada por uma atmosfera de profunda desolação. Para além do quadro, no Brasil, o sentimento de milhares de indivíduos assolados por incapacitantes doenças mentais é, em muitos casos, semelhante ao ilustrado pelo artista. Nesse panorama, a compactuação da sociedade e os altos custos dos tratamentos favorecem a perpetuação do estigma na sociedade brasileira. Cabe, então, alcançar medidas efetivas de combate a essa triste realidade de desespero ilustrada
ilustrada pelo artista. Essa estrutura, embora ela tenha sido colocada numa redação nota 1000, ela é um pouco longa, tá? O aluno não precisava ter se esticado tanto ali na construção da introdução, e ele até repete uma ideia 2 vezes, né? Dessa questão do ilustrado pelo artista. Ele coloca isso 2 vezes na estrutura. Eu acho que a que eu apresentei para vocês, ela é mais sucinta, ela te dá uma folga ali, que sobra mais linhas para você desenvolver melhor o D1, D2 e a sua conclusão, tá? Mas olha, é o mesmo repertório, às vezes até algumas mesmas palavras, só que eu fiz uma paráfrase para adequar essa estrutura na redação de vocês e vocês não serem penalizados por plágio ou nenhuma outra coisa parecida. Tá bom? Gente, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, se inscreva no canal, entre no nosso canal do Telegram para saber sempre das novidades da Intertexto e é isso, até semana que vem com a parte 2 desse vídeo em que eu vou apresentar mais 2 estruturas. Olha, gente, que professor maravilhoso. Então, beijo no coração, tchau!